Olha, a PEC da Segurança Pública segue para análise no Senado após ter sido aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Durante a tramitação da proposta, o relator, o deputado Mendonça Filho, retirou do parecer um trecho que previa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Hoje, o presidente Lula comemorou. Disse que a PEC representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado no país. Vamos então voltar a Brasília agora com a repórter Suane Guerreiro, que tem os detalhes ao vivo, acompanhou toda a votação ontem, né, Suane? Boa noite para você. Traz para a gente os detalhes dessa tramitação aí no Congresso. Boa noite, Marina, Celso, a quem nos acompanha. Sem dúvida, uma proposta muito aguardada pelo governo para que fosse colocada em votação. E só tivemos, de fato, uma maioria ampla pela aprovação da PEC devido às negociações que ocorreram durante o dia. Então, foi possível que o relator Mendonça Filho entrasse em acordo com o governo e também com integrantes da oposição e do Centrão para colocar essa proposta em votação. E um dos pontos, para esse acordo ter sucesso foi justamente a questão da maioridade penal, que vai ser discutida em uma outra proposta, possivelmente uma outra PEC tratando sobre este tema. O que tivemos ontem, então, aprovado na Câmara dos Deputados. E esta proposta que prevê, então, a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que prevê que a União edite normas gerais e os estados possam complementar de acordo com a realidade de cada local sobre segurança pública. Essa proposta dificulta ou proíbe benefícios penais, como a progressão de pena e saídas provisórias, entre outros, para pessoas que estão ligadas ao crime organizado, líderes ali de facções criminosas, de milícias e também para aqueles que cometem crimes violentos contra mulheres, crianças e adolescentes. Prevê também que a Polícia Federal passe a atuar no combate a organizações criminosas em âmbito interestadual e muda também a PRF, que vai passar de Polícia Rodoviária Federal para Polícia Viária Federal e vai cuidar não somente de rodovias, como também de ferrovias e hidrovias. Teve um outro ponto importante, que foi a questão do financiamento. Colocou ali na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. Então, eles passam a constar na Constituição do nosso país, prevendo, então, 50% de transferência para estados e municípios e 50% para a União. Há também uma previsão de que esse fundo receba novos aportes, passando aí dos atuais 1,5 bilhão a 2 bilhões para de 6 a 7 bilhões de reais. De onde virão esses aportes? De uma taxação das bets, mas no modelo atual não há uma previsão de nova taxação, mas em relação ao que já é taxado atualmente, uma parte desse percentual, desse valor, vai ser repassado, então, para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Há também uma previsão de um aporte do Fundo Social, do pré-sal, além de valores confiscados do crime. Então, tudo isso para reforçar esse fundo e também o combate ao crime organizado. O presidente Lula, outros integrantes do governo, comemoraram bastante a aprovação desta PEC. Eles associam, então, uma forma de reforço aí no combate ao crime organizado. Agora, este texto virá aqui para o Senado Federal, ainda não há expectativa de quando será votado, isso deve ser decidido no início da próxima semana, mas até o momento não há fortes resistências ao texto aqui no Senado Federal. Portanto, a expectativa é que sim, que ele seja aprovado sem grandes mudanças a proposta ali que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E só adicionar uma outra informação sobre o assunto anterior, já acionei aqui integrantes da CPMI, do INSS, sobre a questão da quebra de sigilo que foi suspensa, então, de Fábio Luiz Lula da Silva. Assim que tiver aqui retorno, alguns integrantes da CPMI ainda não tinham tido acesso a esta decisão de Dino e assim que tivermos retorno, eu também passo aqui para quem nos acompanha. Volto com vocês no estúdio. Suane Guerreiro, acompanhando muito de perto, né, Suane, todos os assuntos ali do Congresso Nacional.
É CPMI do INSS, é PEC da Segurança Pública, CPI do Crime Organizado, Senado, Câmara. Suane está por dentro de tudo, sempre nos atualizando. Tendo novidade, Suane, nos acione. Boa noite e bom trabalho para você. Bom, sobre a PEC da Segurança Pública, a gente conversa agora com Luiz Flávio Sapori, doutor em Sociologia, professor da PUC Minas e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Legal, boa noite, Marina, boa noite, Celso, boa noite a toda a audiência do SBT News. Começo te perguntando, doutor, sobre os efeitos práticos que a PEC da Segurança Pública pode trazer ao país. O senhor acredita que as mudanças que foram aprovadas na Câmara, que ainda precisam de uma validação do Senado, elas podem, de fato, na prática, melhorar esse cenário de insegurança que a gente vive, de muitas críticas à política da segurança pública? Sim, Marina, eu acredito que a PEC aprovada ela é um avanço importante institucional, normativo na segurança pública, por uma razão muito simples. Porque a partir de agora, né, com a devida aprovação também do Senado, a integração de esforços, né, ou a cooperação entre União, Estado e município, Marina, passa a ser uma obrigação na segurança pública. O que até agora depende muito, ou dependia sempre muito da boa vontade de governadores, de ministros, de presidentes, agora não. Agora, o Sistema Único de Segurança Pública passa a ser uma norma que deve reger todas as ações de combate ao crime no Brasil. Então, obviamente, quem está nos assistindo não vai dizer, bom, vai mudar isso, o que vai mudar amanhã ou semana que vem? Não é uma realidade, né, Celso? O que você vai mudar amanhã, semana que vem ou mês que vem? Você está mudando toda a normatividade da segurança pública, Marina, para que aos poucos as polícias dos estados, as polícias da União, Ministério Público comecem a trocar informações de forma constante, efetiva. O dinheiro vai vir com mais quantidade, como foi mostrado muito bem aí na reportagem em Brasília. Então, nós estamos criando as condições institucionais para, nos próximos anos, a gente fazer uma segurança pública mais efetiva no país. Foi deixado de fora a discussão nessa PEC da maioridade, né? Além disso, acredito que faltaram outros itens a serem discutidos dentro dessa PEC de segurança. Por exemplo, a reformulação dos presídios, né, onde são confinados os criminosos. Que outros itens faltaram à PEC? Celso, eu acho que uma emenda à Constituição ela tem que ser distinta de uma lei ordinária, como foi a lei antifacção. A lei antifacção aprovada semana passada no Congresso, ela é muito mais detalhada. Ela definia uma série de medidas mais duras de repressão ao crime organizado. Então, sob esse ponto de vista, Celso, eu acho que a PEC está na medida certa. Eu acho que ela tem até excessos. Ela não era necessário, por exemplo, aquela série de medidas que estão lá elencadas de maior rigor à punição a criminosos, né, do crime organizado, porque isso já tinha sido aprovado semana passada pela lei antifacção. Então, me parece que a PEC ela está na medida certa. Entendo que a questão da maioridade penal ela não é prioridade nesse momento, porque o desafio hoje no Brasil é o enfrentamento de organizações cada vez mais sofisticadas, muito mais profissionalizadas empresariais, que estão recrutando cada vez menos adolescentes, por incrível que pareça. Os dados no Brasil são muito impressionantes nesse sentido. Então nós temos, Celso, agora uma legislação mais dura. Agora os criminosos vão ficar mais tempo no regime fechado, eles vão ficar mais tempo presos, 30, 40 ou até mais anos. Então nós temos agora maneiras mais efetivas da polícia infiltrar seus profissionais da investigação de crimes sofisticados. Você pode fazer o arresto de bens desses criminosos de maneira mais fácil. Você pode agora organizar forças-tarefas para atuar de maneira conjunta. Eu diria, Celso, então que agora as condições legais estão dadas. O desafio agora, Celso, é colocar toda essa legislação na prática. Não basta estar na Constituição, Marina. Só a lei, só a Constituição não muda a realidade cotidiana.
Professor, a gente vai passar a palavra para os nossos analistas de política para que eles também participem da entrevista. Começo então com o Ranier Bragon. Ranier, com você. Oi, professor, boa noite. Houve um certo embate ali entre o governo, que enviou a proposta originalmente, e o relator, o deputado Mendonça Filho. Na opinião do senhor, na visão do senhor, qual era o melhor texto? O que o governo elaborou ou o que a Câmara aprovou? Eu diria que o melhor texto, Ranier, foi esse que foi aprovado agora, porque ele é um texto mais equilibrado. Ele não é nem reprodução da proposta do ministro Lewandowski, ano passado, porque a proposta do governo envolvia um empoderamento muito excessivo da União na condução da segurança pública, né, ditando diretrizes para os estados. Nesse sentido, alguns governadores reagiram mal e corretamente, mas o Mendonça Filho, o deputado também, na primeira versão do relatório dele, no final do ano passado, foi excessivamente autonomista aos estados, Ranier. Se você analisar o primeiro relatório do deputado Mendonça Filho, ele praticamente acabava com o Sistema Único de Segurança, ele acabava com o SUSP. Eu dei declarações públicas, inclusive, criticando o relatório do deputado Mendonça Filho. Lendo agora o que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, eu posso dizer o seguinte: o que foi aprovado ontem é um meio termo entre a proposta inicial do governo federal e a contraproposta do Mendonça Filho. Eu acho que houve uma maturidade na Câmara dos Deputados, houve um consenso político, foi muito expressivo, né, a votação, foi quase unanimidade, né, se não me engano. Só os deputados do PSOL que votaram contra. Então, houve um consenso nesse meio termo. O SUSP aprovado, Ranier, não significa que nem a União vai mandar, nem os estados têm autonomia plena. O que é esse meio termo? A segurança pública agora tem que ser pactuada. Você tem que ter um acordo entre União, estados e municípios para definir a política de segurança pública. Então, eu acho isso um ato de maturidade política. Espero que o Senado corrobore isso. Eu acho que esse foi um grande avanço para a segurança pública do Brasil. Doutor Luiz Flávio, o César Feitosa também lhe faz uma pergunta. César? Doutor, a proposta que foi aprovada pela Câmara, ela faz uma reformulação ali muito importante na PRF, a Polícia Rodoviária Federal. A própria Soane disse que teve agora um aumento nas suas responsabilidades para fiscalização e monitoramento também sobre ferrovias e até mesmo hidrovias. Queria entender com o senhor, primeiro, de quem que eram essas responsabilidades hoje e qual que vai ser a necessidade de reestruturação mesmo dentro da PRF, porque, ao que me parece, ela não tinha essas responsabilidades, portanto, vai ser necessário fazer mais concursos públicos, mais especializações. Como que deve se dar esse processo dentro da PRF? Você tem razão na sua constatação. A Polícia Rodoviária Federal, historicamente, ela cuida das rodovias, né? Das rodovias federais, do patrulhamento, né? Da vigilância, da repressão ao crime nas rodovias federais e nos seus arredores. O que foi aprovado ontem mantém isso, inclui as hidrovias e as ferrovias, porque, historicamente, nós tínhamos uma suposta polícia ferroviária federal, que nunca existiu na prática, né? Era um mito, uma abstração. Então, efetivamente, você passa essa responsabilidade de patrulhamento das ferrovias para a Polícia Rodoviária Federal. Isso é importante. Há um crescimento das ferrovias hoje no Brasil. Então, você tem que ter também presença da polícia, né, nessas regiões, e principalmente nas hidrovias, porque principalmente na região amazônica. Nós temos ali na região amazônica um grande foco, um grande locus, né, de tráfico internacional de cocaína. Isso vai aumentar muito a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, muito importante, colaborando com a Polícia Federal e colaborando com as Forças Armadas. O Exército, a Marinha Aeronáutica já estão lá. Então, agora a Polícia Rodoviária Federal poderá ajudar nessa vigilância, no patrulhamento dessa região, das hidrovias, e da região dos rios, de maneira geral. Agora, como você bem disse, com o atual contingente, não dá, né? O governo federal vai ter que fazer concurso público. Eu diria que vai ter que fazer concurso público também para a Polícia Federal,
que também está se fortalecendo no embate ao crime organizado. Essas duas polícias são muito importantes hoje no Brasil. Precisamos dar muito valor a elas. Dr. Luiz Flávio Sapori, doutor em Sociologia, professor da PUC Minas, associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente sabe que esse é um tema muito importante, doutor, e a gente certamente vai voltar a conversar sobre isso. Mas por hoje eu te agradeço muito a participação, seja sempre bem-vindo ao SBT. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, a todos que nos entrevistaram. E um abraço especial a todos e todas que assistiram esse programa pela SBT News. Obrigado, doutor.